Você já sentiu que tudo te afeta? Uma crítica já te tirou o sono? Um olhar atravessado já te fez duvidar de quem você é? Já se pegou remoendo uma conversa por dias, como se fosse uma ferida que não fecha? Já teve a sensação de estar em guerra com o mundo? E pior, em guerra consigo mesmo? Se sim, você não está sozinho. A verdade é que a maioria das pessoas vive assim, à mercê das emoções, dos julgamentos, das expectativas, do que os outros pensam, dizem ou deixam de dizer. Vivem reagindo, explodindo, se retraindo, se afundando. Mas e se existisse um caminho diferente? Um caminho onde nada mais te abala, onde a paz interior não depende das circunstâncias, onde você aprende a dominar a si mesmo e não ser dominado por tudo o que acontece lá fora. Esse caminho existe e tem nome: estoicismo. Imagine um mundo onde você é completamente imperturbável, onde nenhuma crítica abala seu valor, nenhuma ofensa destrói sua paz. Imagine viver com a mente serena como um lago calmo ao amanhecer, ainda que tudo ao seu redor esteja em tempestade. Essa é a proposta do estoicismo. Não se trata de não sentir, mas de não se deixar dominar, de reconhecer as emoções, mas ser maior do que elas, de ver a dor e escolher não ser destruído por ela. Neste vídeo, vamos mergulhar em 8 lições estoicas que têm o poder de mudar sua vida. Lições que foram escritas há séculos, mas que ressoam com precisão nos dias de hoje. Essas lições vão te mostrar como nada te afetar de verdade, não por frieza, mas por consciência, não por apatia, mas por domínio interior. Respire fundo e venha comigo nessa jornada. Lição 1. Você não controla os eventos, mas controla sua resposta. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Pense nisso por um instante. Aquela crítica que te magoou, aquele não que te desanimou, aquele olhar torto que te fez duvidar de si mesmo. Nenhum desses eventos tem, por si só, o poder de te ferir. Eles só ferem porque você permite. É duro ouvir isso, mas é libertador. Se algo só te afeta porque você deu permissão interna, então você pode mudar isso. Você pode recusar dar importância a uma provocação. Você pode escolher enxergar uma derrota como um desvio e não um fim. Isso não é negar a realidade, é dominá-la por dentro. A primeira lição estoica, portanto, é: desapegue-se da ilusão de controle externo. A única coisa realmente sua é a sua reação. Quer viver com leveza? Então pare de tentar controlar o mundo. Controle apenas a si mesmo. Epicteto disse: se você deseja alguma coisa que não depende de você, será infeliz. Mas se desejar apenas aquilo que está sob seu controle, ninguém poderá te impedir. Vamos a um exemplo prático. Você está no trânsito. Um motorista te fecha bruscamente. Você sente a raiva subindo. Seu corpo esquenta. Mas então você se lembra: eu não controlo esse motorista, mas controlo se vou levar essa raiva para casa. Você respira, solta o volante por um instante, coloca uma música suave e segue em paz. Isso é estoicismo aplicado na prática. Lição 2. A opinião dos outros é o problema deles, não o seu. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que disseram a seu respeito? Quantas vezes se calou por medo de ser julgado? Quantas vezes moldou seu comportamento para agradar quem nem te conhece de verdade? A verdade é: as pessoas têm o direito de pensar o que quiserem, mas você tem o dever de não se importar. Sêneca escreveu: somos mais frequentemente perturbados pelas aparências do que pelos próprios fatos, e a opinião alheia é uma dessas aparências. O que o outro pensa sobre você é um reflexo dele, não de você. Quando alguém te julga, ele está mostrando os próprios filtros, os próprios traumas, as próprias inseguranças. É como se você se olhasse num espelho torto e acreditasse que aquilo é a sua imagem real. O estoico não se submete ao tribunal da opinião pública. Ele se conhece, e quem se conhece não se vende por aplausos e nem se destrói por vaias. Reflexão prática. Imagine que você tem um compromisso importante e, ao chegar, percebe que as pessoas estão te olhando com estranhamento. Você começa a pensar: será que estou vestido de forma inadequada?
Será que fiz algo errado? Será que estou sendo ridículo? Esse tipo de pensamento brota automaticamente, mas o estoicismo te convida a questionar esse impulso. O que essas pessoas pensam realmente importa para o seu caráter. Isso muda sua essência? Ou você está apenas dando mais valor à aparência do que ao seu valor real? A resposta é clara e libertadora. Você não é o que pensam de você. Você é o que você é, mesmo que ninguém esteja olhando. Marco Aurélio disse: preocupar-se com a fama é colocar sua felicidade nas mãos dos outros. Imagine que você publica uma ideia nas redes sociais. Alguém comenta algo negativo. Sua primeira reação é apagar o post, recuar, se sentir inseguro. Mas você lembra da lição estoica. Esse julgamento diz mais sobre quem comentou do que sobre você. Você decide não responder com raiva, não apagar nada, e segue firme na sua verdade. É nesse instante que você se fortalece por dentro, e o que antes te afetava, agora não passa de ruído. Lição 3. A dor é inevitável. O sofrimento é escolha. Todos nós vamos sentir dor. A vida, em sua natureza, traz perdas, rupturas, falhas, doenças, mortes. O estoico não ignora essa realidade. Ele a encara de frente. Mas há uma diferença crucial entre dor e sofrimento. A dor é o impacto. O sofrimento é o apego ao impacto. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de mudar. Você pode sentir a dor de uma traição, de um luto, de um erro grave, mas pode escolher não cultivar essa dor com pensamentos repetitivos, com vitimização, com revolta contra o que não pode ser mudado. O sofrimento nasce da recusa em aceitar o que aconteceu. A paz, por outro lado, nasce da aceitação ativa, aquela que olha a dor nos olhos e diz: você me visita, mas não me define. O mundo moderno tenta anestesiar qualquer dor. Remédios, distrações, prazeres, vícios. Mas o estoico não foge. Ele permite sentir, mas não permite ser arrastado. A cada dor enfrentada com lucidez, ele se torna mais resistente. Ele aprende que dor não é o fim. É o início de uma fortaleza interna. Sêneca disse: o que nos fere não é o golpe, mas a resistência ao golpe. Vejamos um exemplo prático. Você perde um emprego. A primeira reação é desespero. A mente começa a gritar: e agora? Como vou pagar as contas? Eu não sou bom o suficiente. Mas o estoico pausa. Ele respira. Ele sente a dor, mas escolhe não multiplicá-la com pensamentos destrutivos. Ele se pergunta: o que depende de mim agora? E age. Mesmo com medo, mesmo com dor, mas age. Porque sabe que não pode impedir as ondas da vida, mas pode aprender a surfar sobre elas. Lição 4. Você vai morrer. E isso é libertador, você vai morrer. Talvez essa frase assuste, talvez pareça pesada demais, mas para os estoicos ela é um lembrete de poder, um chamado à consciência, uma chave para a verdadeira liberdade. Os filósofos estoicos praticavam o que chamavam de memento mori, a lembrança constante da morte, não como algo mórbido, mas como um despertar, uma forma de dar valor a cada instante que ainda se tem. Enquanto o homem comum foge da ideia da morte, o estoico a encara de frente. Ele não se distrai fingindo que vai viver para sempre. Ele não desperdiça seu tempo com o que não tem importância. Ele vive com propósito, porque sabe que não terá infinitas chances. Marco Aurélio escreveu: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto for possível, seja bom. A morte, quando aceita, nos ajuda a viver melhor. Ela nos faz soltar ofensas antigas, nos faz parar de adiar o que importa. Nos faz dizer eu te amo enquanto ainda há tempo. Quando você entende que cada dia pode ser o último, cada dia se torna sagrado. E aí, de repente, aquela pequena discussão perde importância. Aquela vaidade se dissolve. Aquela inveja vira perda de tempo. Só permanece o que tem valor real: o amor, a virtude, o momento presente. Pensar na morte, paradoxalmente,
é o que mais nos ensina a viver. Exemplo prático. Você acorda, pega o celular, se distrai por horas, reclama do dia, reclama do trabalho, reclama das pessoas, mas então você lembra: e se hoje fosse meu último dia? Essa pergunta muda tudo. Você olha para o céu com mais atenção, agradece o café, perdoa alguém, liga para sua mãe, faz o que vinha adiando, respira fundo e diz a si mesmo: estou vivo, e isso é suficiente. Essa consciência transforma o ordinário em extraordinário. Sêneca disse: não é que temos pouco tempo de vida, é que desperdiçamos muito. Aceitar que vamos morrer não é cair em desespero. É sair do piloto automático, é acordar, é viver com os olhos abertos e o coração inteiro, porque só quem lembra da morte com sabedoria vive com verdadeira coragem. Lição 5. Nada é pessoal. As pessoas agem conforme a consciência delas. Alguém te ignora, outro te trata com frieza. Uma pessoa mente, trai, ofende. A reação natural é tomar tudo como algo pessoal. Pensar: o que eu fiz de errado? Por que estão me tratando assim? Mas o estoico entende: as pessoas não agem conforme o que você é, elas agem conforme o que elas têm por dentro. Se alguém é rude, talvez esteja em guerra interna. Se alguém mente, talvez viva com medo. Se alguém humilha, talvez sinta que precisa se afirmar. E nada disso diz respeito a você. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te ofende, pensa: essa pessoa foi ensinada a agir assim. Ela age segundo o que aprendeu e acredita. Se você fosse ela, com a mesma história, faria o mesmo. Essa frase não justifica comportamentos ruins, mas ela te livra de carregar o peso que não é teu. Não é sua responsabilidade mudar o outro. Sua responsabilidade é não deixar que a ação do outro tire sua paz. Exemplo prático. Você dá o seu melhor em algo, e mesmo assim recebe crítica, julgamento, frieza. O impulso imediato é pensar que falhou, que deveria ter feito diferente, mas o estoico respira e se pergunta: essa crítica é sobre mim ou sobre a visão limitada de quem está me julgando? Na maioria das vezes não é sobre você. A pessoa age com base no nível de consciência que ela tem, e você não precisa descer ao mesmo nível para reagir. Você pode permanecer firme, sereno, com dignidade, porque nada que vem de fora tem o poder de roubar quem você é por dentro. Sêneca disse: é loucura esperar que os outros não te prejudiquem, quando você mesmo ainda prejudica a si próprio. Essa lição te ensina a soltar. Soltar o controle sobre o outro. Soltar a necessidade de reconhecimento. Soltar o apego à aprovação. Quando você entende que nada é pessoal, você para de viver na defensiva. Você se liberta. Você cresce. Você ganha tempo e energia para o que realmente importa. Lição 6. A natureza sempre tem razão. Confia no processo. Nem tudo vai acontecer como você quer. Às vezes você se esforça, planeja, sonha, e o resultado é exatamente o oposto. É frustrante. É injusto. Parece que o universo está contra você. Mas o estoico olha para isso com outros olhos. Ele entende que a vida tem uma inteligência que vai além da nossa compreensão imediata. E, por mais difícil que seja enxergar no momento, tudo o que acontece está a serviço do nosso crescimento. Marco Aurélio dizia: o que acontece com cada um de nós é preparado pela natureza e é útil ao todo. Em outras palavras, nada é por acaso. Mesmo as dificuldades têm um papel, mesmo os atrasos escondem aprendizados, mesmo as perdas podem ser disfarces da vida para te proteger de algo pior. O estoico aprende a confiar, não em um destino fixo, mas na sabedoria da vida como um processo que se revela aos poucos. Exemplo prático. Você se dedica a um projeto com tudo o que tem, mas ele fracassa, não dá certo. As portas se fecham. É fácil cair na autopunição. Eu devia ter feito diferente. Não sou bom o suficiente. O mundo está contra mim. Mas o estoico respira e pergunta: o que essa experiência está tentando me ensinar? Ele sabe que tudo o que parece ser um fim pode ser apenas uma curva no caminho. Muitas vezes, o que parecia uma queda era, na verdade, um redirecionamento. E o que parecia um fracasso
Era apenas um desvio necessário para te levar a um lugar que você ainda não imaginava. Marco Aurélio disse: aceita tudo o que te acontece como se fosse escolhido por ti, porque de fato o é. Essa lição exige humildade. Humildade para reconhecer que nem sempre você vai entender o porquê das coisas no momento em que elas acontecem. Mas mesmo assim escolher confiar. Porque a natureza não comete erros, e a vida, embora difícil, sempre tem razão. Lição 7. Você é maior que seus pensamentos. Pensamentos vêm e vão. Alguns são positivos, leves e inspiradores, mas outros são pesados, obsessivos, autodestrutivos. A mente diz: você não vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você está atrasado. Está todo mundo melhor que você. Essas vozes internas, se não forem observadas com atenção, viram verdades absolutas, e você começa a viver como se elas fossem você. Mas o estoico aprende uma coisa essencial: você não é o que pensa. Você é aquele que observa os pensamentos. Você é a consciência por trás deles. Epicteto dizia: não se perturbe com os acontecimentos, mas com as crenças que você tem sobre eles. Se um pensamento te paralisa, ele não é fato, é interpretação. E interpretações você pode mudar. Sabe aqueles dias em que você acorda mal e sem ânimo? A mente começa a despejar frases negativas. Hoje vai ser mais um dia perdido. Nada está dando certo. Você está ficando para trás. O impulso é acreditar nisso automaticamente. Mas o estoico faz diferente. Ele observa esses pensamentos como se olhasse nuvens passando no céu. Ele não briga com eles, mas também não os alimenta. Ele escolhe qual pensamento merece sua atenção. E com o tempo, treina a mente para não ser mais um refém das próprias ideias. Marco Aurélio disse: a mente que se domina é uma fortaleza que ninguém pode invadir. Dominar os pensamentos não é eliminá-los, é desenvolver espaço entre o que se pensa e o que se escolhe acreditar. Você pode ter um pensamento negativo sem se identificar com ele. Você pode observar uma emoção sem ser arrastado por ela. Essa habilidade muda tudo, porque quando você percebe que pode escolher no que acredita, você assume o controle da sua realidade interna. E quando o mundo interno muda, o mundo externo também se transforma. Lição 8. A virtude é o único bem real. O estoicismo tem uma conclusão simples, mas poderosa. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa: a virtude. Virtude aqui não é moralismo. É viver de forma reta, com sabedoria, justiça, coragem e domínio de si. É agir conforme a própria consciência, mesmo que ninguém esteja olhando. Sêneca escreveu: a felicidade está em não desejar o que é passageiro, mas em viver de acordo com a razão e a virtude. Você pode perder dinheiro, pode perder pessoas, pode perder status, posição, fama, mas se você mantém sua integridade, você continua rico por dentro. A virtude é a única riqueza que ninguém pode roubar. Ela é o bem que não depende de sorte, de política, de elogios ou likes. Ela é a força silenciosa que te faz dormir em paz e acordar com propósito. Imagine que você é tentado a agir contra seus princípios. Pode ser uma mentira que te favorece, uma oportunidade de vantagem fácil, uma chance de vencer passando por cima de alguém. Mas o estoico pensa: vale a pena ganhar por fora e perder por dentro? Ele escolhe fazer o certo, mesmo que seja o caminho mais difícil, porque ele sabe: a única vitória real é aquela que preserva a alma. Epicteto disse: o homem bom é invencível, pois nada pode tirar dele aquilo que realmente importa. Viver com virtude é escolher ser inteiro, mesmo num mundo que vive pela metade. É escolher o que é certo, não o que é fácil. É ser forte, sem ser duro. É ser justo, mesmo quando ninguém mais é. É ser livre, porque só é verdadeiramente livre aquele que se governa. Agora você conheceu as 8 lições estoicas, que podem fazer com que nada mais te afete. Não porque o mundo muda, mas porque você muda. Você passa a viver de dentro para fora, com firmeza, clareza e paz interior. Aos poucos você para de reagir como uma marionete puxada pelos fios das circunstâncias e começa a viver como um ser livre,
forte por dentro, sereno por fora. E esse é o verdadeiro poder, ser inabalável. Não porque não sente, mas porque aprendeu a dominar a si mesmo. Se você busca mudar o mundo ao seu redor, comece mudando o mundo dentro de você. Inscreva-se no canal para seguir nessa jornada de transformação interior. Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E que a razão guie sempre seus passos.